É o seguinte, agora você vai aprender a fazer... Se a gente fizer, é que tem, graças a Deus tem bastante tempo, a gente vai conseguir fazer as receitas do começo ao fim. Então, primeira coisa, a gente espera que tudo dê certo, né, Lucas? Vai dar. Tem que tudo dar certo. Energia positiva. Aí é o seguinte, eu vou começar fazendo um pavê. Para quem quer aprender, tem 2 creminhos básicos para você fazer. Qualquer pessoa consegue fazer. Vamos dizer assim, esse pavê bonito aí que você pode montar, inclusive, numa taça. Então a gente começa tá aqui do fazendo lado o seguinte, o fuezinho, tá aí? Aqui, ó. Ah, então me dá um só? Pronto. Obrigado. Aí a gente vai começar da seguinte forma, ó. Meio litro de leite. Se a sua família é maior, você pode fazer uma quantidade maior. Eu vou fazer dessa forma para você não errar. Eu vou misturar fora. Para você... Ah, Edu, eu vou fazer em pelota. Então, hoje eu vou fazer de uma forma... Lógico, sempre eu tento fazer para facilitar. Hoje, exclusivamente hoje. Não, esse jeito não tem erro. Aí 1,5 xícaras de leite condensado, junto aqui. Aí a gente vai colocar 3 gemas, e daí a gente só precisa da gema. Então, olha que doce fácil de fazer esse pavê. Você vai começar a misturar, e você pode misturar à mão aqui, o leite com leite condensado. Você vai ver que ele vai dissolver um ao outro, eles vão se misturar. Aí eu coloco 3 gemas de ovos. Então 3 gemas e a gente mistura. A clara você pode guardar, porque a clara a gente vai usar na cobertura. Então aquela coberturinha branca que vocês viram ali é de clara. Aí eu posso colocar 3 colheres de sopa rasa. Não vai encher a colher. 3 colheres de sopa rasa de farinha de trigo. E essa é uma das receitas mais baratas, porque você faz com a farinha de trigo. Quem quiser fazer com mix também, pode fazer, que facilita. Então aqui a gente mistura bem. E esse jeito, Renato, não sei se você concorda comigo, não tem como empelotar. Eu acho que é o jeito mais fácil de fazer creme de confeiteiro em casa. Quer dizer, como empelotar tem, né? Tem. Mas daí se empelotar tem a solução também. Que tem um método que a gente tempera as gemas com leite quente e nessa hora pode talhar. E desse jeito não dá errado. O máximo que pode fazer é empelotar um pouquinho, mas depois dá pra coar. Mas desse jeito que o Edu tá fazendo, fica aqui lisinho. Um pouquinho de baunilha. Se você quiser fazer essência de baunilha, quem quiser fazer, por exemplo, um pavê do Natal, ainda tem para vender essência de panetone. Você pode colocar essência de panetone. Ah, Edu, abri aqui, só tem de baunilha. Faz de baunilha que vai ficar gostoso. Então, esse primeiro creme, que eu tô batendo aqui a mão, meio litro de leite, 1,5 xícaras de leite condensado, 3 gemas que eu misturei, as claras estão à parte, a baunilha. E aí a gente colocou 3 colheres de sopa de farinha de trigo rasa. E a gente mistura tudo bem assim, ó. Aí a gente pode colocar desse jeito numa panela. Você pode ir fazendo aqui na panela enquanto eu vou fazendo outro creme? Eu tô puxando aqui pra aí, você. O senhor, a senhora, o jovem que tá acompanhando a gente, ó, ele fica lisinho. Aí, o que é o ideal? Você fazendo em fogo baixo. Isso daqui você pode misturar em fogo baixo, aí você mistura com uma espátula e tá tudo certo. Aí. Muito fácil de fazer. A gente vai fazer... Eu ia perguntar se quer usar esse de base, porque é bem parecido, né? É parecido, não tem problema nenhum. Aí vai um truque legal. Toda vez que você vai fazer uma sequência de produto, você pode usar a mesma tigela para quem vai produzir isso, para quem vai vender isso, para você não ter que lavar. Porque ali a gente vai usar o leite, a mesma base, só não tem o chocolate. Então, sempre que tiver alguma outra coisa na sequência, você põe depois, mais forte. Então, aqui a gente agrega. Até aqui a base é a mesma. Depois aqui a gente agrega noz moscada, laranja e cacau. Então, aí a gente põe depois. Deixa por último, então. Isso serve para, por curiosidade, quando você põe numa máquina de uma produção, por exemplo. Você vai produzir uma grande quantidade de sorvete de creme. Na sequência, você pode fazer o de chocolate. Você não faz o de chocolate e depois o de creme. Sim. Você nunca deixa aquilo que vai dar sabor. O sorvete de chocolate leva a mesma base do de creme. Base bem parecida, os ingredientes. Então você põe na sequência. Aliás, isso serve para você usar a panela também em casa, muitas vezes para economizar. Então aqui, ó, a gente tem meio litro de leite, que é a nossa base, 1,5 xícaras de leite condensado. Então, se você perdeu a primeira, a segunda, você não perde. Errar. O que é interessante daqui, Lucas? O leite condensado vai dar a doçura, então não coloque mais açúcar. Tem pavês que você pode só fazer com açúcar. Você pode fazer também, não tem problema. E pode engrossar, tem alguns que são feitos com amido de milho, não tem problema.
Mas esse aqui é muito fácil. Então a gente fez o que é mais fácil, o que é mais simples para você fazer e não perder tempo. Que você, quem não tem batedeira consegue fazer, quem... Né, Rê? Dá pra fazer 2 sobremesas em uma. Eu até deixei umas massas folhadas já assadas que dá pra montar 1000 folhas com esses cremes. Que legal, boa ideia. Então dá para fazer individual. Aqui esse ano foi diferente. Na ceia a gente sempre pensa em ceias maiores e tal. Esse ano, quem quiser fazer, pode. A gente fez muitas opções, mas também tem muitas. Hoje, 1, 2, 3, 4, 5 doces. Se tudo correr direitinho... 6, na verdade? Não, 6. Mas assim, se tudo correr bem, você está contando 6 aonde? Ali, ó. A panacota, o patê. Tá. Mas aqui um tá montado de duas maneiras diferentes. Mas tudo bem, isso aí pode ser 10 também, se você quiser. Ó, 3 ovos, eu monto de 2. Se der tempo, eu monto de 3, Luquinhas. Ó, 3 gemas aqui na sequência e a gente mistura. Então a base... Essa é a base mais simples que tem. Você pode misturar fora desse jeito, que daí não empelota e pode ser à mão, não tem problema algum. Você que perdeu, ó, fácil. Meio litro de leite, aí 1,5 xícaras de leite condensado, 3 ovos. E por ter leite condensado, a gente não utiliza o açúcar. Senão fica já doce tem demais. o açúcar do leite condensado. Já está adocicado. 3 colheres de sopa rasa. Você que põe muita... Ó, presta atenção. Você que põe muita... Mede como vó, como bisavó, a colher tem que ser rasa, senão põe uma só. Se você é exagerado, põe uma só, que senão vai ficar um creme duro. E a gente não quer um creme duro. Edu, posso mostrar uma dica aqui dentro da panela? Pode, lógico. Olha, para o creme ficar lisinho, quando você vai mexendo, o creme vai para as laterais. Aqui, tá vendo? Dá para ver bem na panela. Sim. E essa parte da panela aqui, as paredes, elas estão mais quentes. E se você deixar muito tempo, ela vai formando os gruminhos. Perfeito. Então você vai tirando para não... E ali na lateral é onde mais aquece. Isso. Vou até abaixar aqui, tá, Rê? Tá certo. Ó, aqui mas você pode igual fazer... brigadeiro, sabe? Tira das laterais, leva pro centro. Tá chegando no ponto. Tá quase chegando no ponto. Aqui é a mesma coisa da panela. A gente pode, inclusive, usar a mesma panela. Pode usar a mesma panela. Né? Aqui, misturou, a gente vai fazer... Quem quer colocar aqui, ó, essência de panetone, fica bom. Então a gente pode fazer com essência de baunilha, o outro com essência de panetone. Uma colher de sopa de essência já tá bom para essa medida. Se fosse a Maria querer colocar logo 3. Pai, quantas pode? Ela não pergunta quantas são. Ela pergunta quantas podem, entendeu? Boa. É diferente. Qual é o máximo que eu posso ir, né? Qual é o máximo? Até onde eu posso ir sem danificar a receita. Sem danificar é bom. 3 colheres de sopa de chocolate em pó. E aqui tem uma coisa interessante. Você que está acompanhando a gente agora, você pode colocar o chocolate em pó dessa forma fora. Muitas vezes forma aquele gruminho e tal. Desse jeito não vai formar, tá tudo frio. Edu, tá quase chegando no ponto, ó, e tá bem lisinho. Aqui, sem erro, sabe? Ó. Sem erro. Só tirar das Bom, laterais e passar na... Ah, dá sempre certo. Com o fouet. Esses 2 métodos é o jeito que vai ficar se legal. Se você quiser tirar esse creme para mostrar para todo mundo, esse creme por si só já é gostoso. Então na panela, inclusive, ó, tira a panela do fogo quando chegar nesse ponto e vá fazendo desse jeito que a gente fez aos poucos. Com fouet, né? Boa. Vou levar um fouetzinho pro chefe Renato. Aí é legal. Aí, Aqui, ó, posso pôr pra cá? Aqui já tá, pode. Olha que bonito que fica. Fica lindo. Depois a gente raspa o resto. Quer raspar? Quer ajuda? Já raspa aqui. Tá, perfeito. Aí esse fundinho da panela raspa, porque é importante, senão você perde muita coisa ali. Aqui tem um truque, Lucas, que eu quero mostrar para todo mundo em casa. 2 coisas que combinam muito com chocolate, com cacau. Uma pitadinha de noz moscada, pode ser pouco, né, Rê? Pode, mas fica uma delícia. Quem quiser variar e fazer canela, fica muito bom. E aqui eu tenho raspas de laranja. Quem quiser colocar, ou raspas de limão siciliano, fica bom. Ou raspa de laranja ou raspa de limão siciliano. Vou deixar aqui, ó. Deixar isso aqui. Só, isso aqui talvez a gente use. Maravilha. Só como dica. E a canela, Lucas, combina com chocolate também. Quem quiser fazer, pode fazer que vai ficar muito bom. Fica muito bom. Aí é o seguinte... Quer fazer na mesma? Vamos. Você tira bem. E assim... Essa partezinha... Luquinhas, você quer provar? Eu aceito, chefe. Ó, só que espera um pouquinho, porque ele tá... Olha que bacaninho, ó. É um creminho
vou te dar na colherinha mesmo. Ó. Já pegou o prato. Ó, Lucas, é assim, ó. Olha, peguei até o prato de sopa, Edu, pra provar. Serve esse prato aqui? Aí eu venho com a colherinha. O senhor não me pediu pra fazer tudo dosadinho? Pedi. Então, vai ser tudo dosadinho. O que é legal? Esse creminho ele vai endurecendo. Então, não deixa muito tempo na panela até chegar um ponto, vamos dizer, a mais. Aqui, ó, ele não vira com facilidade. Mas nesse ponto, você já tira, tá? Espera um pouquinho, eu vou pôr aqui em cima. Perfeito. Espera um pouquinho antes de comer, porque tá quente, tá? Então, na base de um, na base do outro, muito simples, você quer variar, faz com o que você tem aí na sua casa, faça a sobremesa com o que você tiver, quer fazer com camada de biscoito no meio, pode fazer. Aqui a receita é livre e tem que ser fácil para você fazer. Aí eu vou despejar aqui na panela com chocolate e a raspinha de laranja para o Renato fazer. E aqui vai engrossar, ó. Vai fazendo a mesma forma que a gente fez o outro, mexendo sempre em fogo bem baixo. Deixa eu até baixar aqui, ó. Aí fogo baixo até engrossar. Então a lógica desse pavê faça o primeiro creme, reserva, faz o segundo creme de chocolate. Ah, Edu, quero fazer só de creme com essência de panetone. Faz. Pode. É livre, vamos assim dizer. Ah, deixei aqui para molhar os biscoitos. Tem o leite condensado e o... Sim, senhor. Leite condensado e o cacau. Que a gente pode colocar aqui, inclusive, vai ser diferente. Isso. Né? Porque quem quiser fazer e molhar só no leite, pode. Aqui a gente vai ter uma consistência para mais ou menos 2 xícaras de leite que você coloca. Você pode colocar 2 colheres de sopa de leite condensado e pode colocar 2 colheres de sopa, mais ou menos, de chocolate em pó, também para você molhar o biscoito antes de fazer. A gente vai usar biscoito tipo champanhe, mas aí você pode usar o que você tiver na sua casa também. Tem biscoito ao leite, pode fazer. A gente só não faz com biscoito recheado. Não pode ser... Obrigado, Lucas. Nada. Pode ser qualquer um, não tem problema. Inclusive o panetone fica legal, né, Edu? O panetone fica Nossa, bom. boníssima ideia. O panetone, você tem que tomar cuidado. Aliás, ó, uma senhora me perguntou, deixa eu explicar para ela. Ela ia fazer antes uma sobremesa com sorvete e daí ela ia colocar o panetone no freezer. O que acontece? O panetone aqui no centro dele tem ar. Então o que acontece? Se a senhora rechear ele sem ocupar essas partes aqui e sem formar alguma coisa, por exemplo, uma calda com açúcar, o açúcar é um anticongelante, ou uma calda com alguma bebida com álcool, pode colocar aqui, pincelar e colocar o sorvete que não tem problema. O Lucas é mais novo, não vai lembrar disso, mas antigamente aqui no Brasil fazia os sorvetes e colocavam fruta dentro. Aí grandes indústrias faziam assim, tacavam a fruta dentro e daí a fruta congelava, ficava dura. Por quê? Porque aquela fruta não foi preparada. A fruta tem água dentro, mas ao mesmo tempo a quantidade de frutose que ela tem não é o suficiente para ela não congelar. Então elas pareciam que você tinha pedrinhas de gelo, morango, tinha pedacinhos de morango que parecia que você tinha gelinhos de morango dentro. Então, com o passar do tempo, essas caldas foram sendo adaptadas para esse tipo de receita. Então, no caso, eu estou dando exemplo de sorvete. E o panetone é a mesma coisa. Você pode fazer uma calda aqui, leite com açúcar, você pode fazer leite condensado com leite, você pode fazer de rum com leite, pode fazer de rum com água se você não quer muito forte. O que você tiver, o álcool que você tiver. E daí o panetone não vai congelar para você fazer o sorvete. Então não tem problema. Aqui já está pronto. Então, o primeiro creminho está pronto. O segundo, para a gente umedecer, também está. E a gente pode, se você me permitir, Renato, vou começar até a montar. O que você acha? Maravilha. Você quer ir para esse daqui o mixer ou só o fouet tá bom? Eu acho que eu vou fazer no fouet mesmo. Legal. Acho que eu vou fazer no fouet. Obrigado, Luquinhas. Eu vou fazer no fouet porque dá para fazer tranquilo. Vocês lembram que a gente começou a bater 3 claras em neve? Eu desliguei, quase. Não. Quase desligou. Aí tá bom. Aí a gente colocou mais ou menos não, colocou 3 gemas aqui. Isso. As claras, você pode fazer essa mistura aqui que é bem legal. Então a gente tem aqui, ó, um pouquinho ela já se desfez, não tem pouco problema. Então a gente tem claras em neve. Aí você pode colocar mais ou menos 3 colheres de sopa
de açúcar, de 3 a 5 colheres de sopa de açúcar. Se você quiser mais doce, você pode pôr... Para cada clara, você pode pôr 2 colheres rasas de... Eu tenho um medo de falar colher de sopa, porque assim... colher rasa. É colher rasa. Se for colher rasa, pode ser 6. Então, colheres... Rasas. Tradicionais, 6 colheres de sopa. Se você põe muito, põe 3 só, que senão vai ficar doce, daí você vai falar, Edu, ficou muito doce. Aí a gente põe meia xícara de creme de leite aqui também. Aí pode ser o creme de leite UHT, de caixinha, enfim. Você está acompanhando uma receita bacana que a gente está fazendo, bem legal. Então, creme de leite, o açúcar e a clara. Só isso, ó. Então, aqui está pronto. Aí a gente pode ir montando... Lu, você pode ir mexendo aqui para mim, por favor? Camada a camada. Obrigado. Então, a gente pode colocar um pouquinho do creminho embaixo. Essa taça aguenta bem, né, Rê? Não tá tão quente, mas acho que ela aguenta bem, ó. E o que é interessante, quanto mais camada você fizer, mais bonito vai ficar essa sobremesa. Então, aqui, de 2 formas. A primeira a gente pode até umedecer aqui, ó. E você pode quebrar no fundinho ali, fazer uma camada, então, aqui do biscoito, ó. E o biscoito a gente vai quebrando e vai fazendo a camadinha aqui embaixo, ó. Passa nesse leite com chocolate, enfim, ó. E vai colocando aqui, ó. Ah, uma coisa que é interessante, Lucas. Toda vez que você fizer esse tipo de biscoito, você tem que estar, ou com camada, você tem que cobrir bem as laterais, senão não aparece o biscoito no meio. E outra coisa, não vai esquecer o biscoito lá dentro, vai ficar mole, daí o biscoito fica ruim. Edu, dá para fazer de sorvete o pavê? Dá para fazer, Rê. Você tem que pensar 2 coisas aqui. Essa calda que você vai molhar esse biscoito também tem que ter açúcar aqui. Aí eu colocaria açúcar aqui, ou colocaria um álcool aqui, um rum que combinaria, ou um vinho doce, tipo um vinho do Porto, um vinho licoroso, enfim. Ou uma calda com leite condensado, para molhar o biscoito e quebraria ele. Porque senão esse biscoito no freezer vai ficar muito duro. Isso que eu ia te perguntar, ele tem que ir mais molhado do que um pavê normal? Ele tem que ir mais molhado que um pavê normal. Aqui a mesma coisa serve, ó. A gente tem ele é todo aerado, esse biscoito. Então toda vez que você tiver algo todo aerado, como esse daqui, a tendência é que ele fique duro, caso você não faça calda, não coloque nada. Então, por isso que é importante você colocar a calda. Aqui chegou num ponto também, Edu. Bem lisinho. Pode desligar aqui, pôr aqui pro lado, ó. Maravilha. Aí a gente vai fazendo camada de um, camada do outro. Aqui, enquanto esse daí tá quente, eu vou usar mais um pouquinho dessa camada aqui. E eu vou experimentar a camada que você fez, que agora já deu uma esfriada. Experimenta a camada, vê o que você acha. Muito bom. Bom? Muito bom. Tá aí do Guedes. Não tá bom. Tá aí do Guedes. Ô, palhacito. Juro, sabe que eu uso essa referência pra tudo, né? Em Natal, no Rio Grande do Norte, eu falava, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá aí do Guedes. Todo mundo aderiu. Dona Dorinha, inclusive, ela me mandou uma mensagem pedindo pra que eu mandasse. Dona Dorinha ensinou uma receita pra gente de filós maravilhosa. Juro, uma receita incrível que ela mesma soube preparar tudo. É um doce típico da região e ela ensinou com tanto carinho. Então, Dona Dorinha, um mega beijo. De Natal. De Natal? Ela lá do município de Natal. Dorinha, um beijo pra senhora. A gente visitou o mesmo Senac que você visitou, inclusive. Foi? Foi, a gente utilizou a cozinha deles. Um beijo a todos os alunos lá Beijo a todos os alunos. Nos receberam com tanto carinho. Todo mundo incrível. Todos os professores também, muito bacana lá, né? Legal, né? Exatamente. Na escola. E lá, no hotel que a gente ficou, por curiosidade, os garçons são treinados lá, as camareiras são treinadas lá. Isso é muito bacana. Todos é muito um hotel queridos. escola. Eu acho que é bom, Rê, só para esfriar um pouquinho, eu vou colocar mais uma camada aqui. Denis, você espera, por favor. O Denis perguntou se ele pode comer. Eu falei, você pode esperar só um pouquinho eu montar aqui? Não, 15 segundos não. Espera 5 minutinhos eu montar aqui. Quer que eu vá fazer isso, chefe Edu? Não, imagina. Eu vou só montando aqui, ó. E daí a gente vai fazendo isso, ó. Então, se você for congelar... Ah, Renato, e uma coisa interessante. Se você for congelar esse tipo de receita, o que é interessante você fazer? Você cobrir bem com filme plástico. Muita gente coloca no freezer e o doce absorve sabor de peixe, absorve sabor de carne e tal. E em casa é diferente de um comércio onde você tem a possibilidade de ter um freezer para cada produto e tal. Na nossa casa não é assim. Então,
o que você faz? Você cobre bem, fecha com filme plástico e para o sorvete a mesma coisa. Então lembre-se, qualquer sobremesa que você colocar no freezer, pensa se tem algum produto que vai sofrer, que vai sentir mais essa umidade. Então, você pode fazer isso. Chefe Edu, uma pergunta. E quem tá, assim como a gente agora, preparando essa receita, esse pavê incrível, mas vai comê-lo hoje à noite? Vai se deleitar? Tipo você, assim, você tá com vontade. Tipo eu e você. Exatamente. Quem vai se deleitar a partir Pensando no Edu e no Lucas, por exemplo. Muito obrigado, exatamente. Pensando o que na a gente gente faz? A gente coloca no freezer com plástico filme? Não, pode colocar na geladeira. Com Esse plástico daqui filme também. Não, o pavê é na geladeira. O Renato tinha perguntado do freezer, caso montasse com sorvete, ao invés, vamos supor, a pessoa não tem, você viu que a gente montou, fez rapidinho os 2 cremes aqui. Muito fácil. Mas se o senhor, a senhora não tiver tempo para fazer e quer montar com sorvete de chocolate, sorvete de creme, você pode, sem problema algum, fazer com camada de sorvete, mas o biscoito é aquilo que a gente explicou, tem que molhar mais. E o que você faz? Você toma cuidado para fazer, fecha bem e põe no freezer. Lembra-se, o refratário também pode ir ao freezer. Ah, é verdade. Tá? Isso é importante. Nossa. Aqui, ó, uma outra coisa. A gente não tá usando... tá morno aqui, tá quente ainda, ó. Tá saindo até fumacinha. A gente não tá usando... Espero que esse vidro aguente, né? Ah, sim. Aí é o seguinte. O que é interessante? A gente tomar cuidado com o quente e com o frio também para não colocar direto no freezer, daí você, ou na geladeira, você espera esfriar. Obrigado, Luquinhas. Aqui tá tranquilo, já. Já queimou, tá tranquilo. Brincadeira. Eu fiquei preocupado com a fumaça. Obrigado, Lu. Nada. Ficou preocupado com a fumaça? Eu falei, nossa, deve estar quente, por isso que eu peguei ali. Não. Essa mão aguenta, Lucas, essa mão aguenta. Ó, Rê, eu vou ali fazer uma receita bacana de um salgado. Maravilha. Ô, Rê, você pode monta de 2 camadinhas aqui para o creminho dar certinho também. Tá certo. Eu posso ir batendo para você, chefe Rê. Vai colocar até 3 aqui Aí, de maravilha. creminho? Vai Aqui a batendo gente vai ali se do lado. ajudando. Aí. Eu já volto aí, não vão aprontar, hein, meu? Chantilly. É bom deixar o outro fazer, porque se a receita dá errado, você fala, mas ele colocou a mão.